entrei na Universidade Federal de Pelotas, eu tinha 17 anos. Uma médica já numa posição de destaque, parece que já começou lá, né? Ter o meu próprio consultório, ter os meus próprios processos, a minha equipe, né, que o paciente saísse dali com o melhor atendimento, né, que ele já tinha tido. Ser uma médica que não lida com aquela parte sofrida da doença. Como eu fiz a escolha certa? Porque nem sempre a tua escolha é uma escolha com certeza, né? É uma escolha cheia de dúvida. E agora eu quero falar dos filhos. Gente, ela tem 3 pequenininhos. Investir numa equipe, sabe? É tratar os funcionários todos assim de igual para igual. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marycast. Eu sou a Mary Grace e esse canal conta a história de médicos que gostam da medicina, que gostam de pacientes. E por isso, hoje a minha convidada especial é a doutora Marta Lang. A doutora Marta Lang, que já foi minha cliente, que hoje é minha amiga, uma pessoa que eu admiro muito. Marta, seja muito bem-vinda, Marta. Mary, muito prazer estar aqui contigo. Vai ser muito legal a gente poder dividir, né? Eu poder dividir contigo e com todo mundo que nos assiste a minha história. E tu fazes parte, né, da minha história. E é um prazer, eu fico muito feliz e honrada com o convite. Muito obrigada. Eu estou muito contente. E assim, ó, antes de começar, deixa eu convidar para todo mundo, então, que gosta de histórias de médicos, que contem sua jornada e que falem de medicina, que se inscrevam aqui no canal, que deixem um like, porque daí vão receber aviso dos próximos episódios. E antes de mais nada, tu já chega ganhando presente. Opa! Ah, um presente bonito. Esse presente é da Suelen Sarmento. Ai, muito obrigada. Agência de marketing médico. Muito obrigada. Que é quem me patrocina, que aposta muito nesse projeto aqui. Ai, que lindo! Lindo, assim, né? Lindo! Maravilhoso, adorei, muito obrigada. Vou aproveitar, eu adoro um chá. Eu sei, quando eu vi esse presente, ai, perfeito, é a cara da Marta. Isso. Até a louça é a cara da Marta. Às vezes, tudo que a gente precisa é uma pausa, isso mesmo. Então tá. Ótimo, muito obrigada. E além do patrocínio da Suelen Sarmento, a gente tem a Medfin, que é uma empresa de contabilidade para a área médica, e do programa Bem Atender, que é um programa meu e da Patrícia Ribeiro para clínicas médicas, que a gente treina secretárias, mexe nos processos para buscar uma jornada de excelência. Então, são os meus patrocinadores atuais. Bom, antes de mais nada, Marta, queria que tu contasse, e eu não conheço essa tua história, de como tu entrou para a medicina e por que tu escolheu a oftalmologia. Não vamos nem falar de oculoplástica, vamos primeiro falar da vida lá no início. Como é que foi essa história, Marta? Então, Mary, eu sou Marta Pereira Lima Lang, acho que eu ainda não tinha me apresentado oficialmente. Eu sou natural de Pelotas e com 17 anos a gente tem que escolher a profissão, né? Eu gostava muito de trabalhos manuais e eu sempre gostei de trabalhar com algo que fizesse diferença na vida das pessoas. Então eu sempre quis a área da saúde, me parecia uma coisa muito encantadora, assim. E eu escolhi fazer medicina, então com 17 anos eu entrei na faculdade lá em Pelotas. Eu gostava muito também de trabalhos manuais, então a parte cirúrgica sempre me encantou. E eu sempre pensei que era com isso que eu queria trabalhar. Tinha alguém na família que era médico? Médicos próximos da minha família que a gente tivesse contato, eu não tinha. Foi meu mesmo, foi uma coisa minha. Eu sempre trabalhava com coisas manuais e achava que eu queria fazer alguma coisa que fizesse diferença, gostava de ajudar as pessoas, me sentir útil. E é isso. E aí o meu caminho foi esse. Eu entrei na Universidade Federal de Pelotas, eu tinha 17 anos. E aí lá eu trilhei o meu caminho, né? Comecei a cursar a faculdade. Se apaixonou pela faculdade, provavelmente. Faculdade, com 17 anos, a gente é muito nova. Como é que tu chega no oftalmo? Na oftalmologia, então eu vim morar em Porto Alegre, a Universidade Federal de Pelotas, ela tinha um convênio com os hospitais daqui e tinha uma classificação na turma para alguns alunos virem para cá. E eu gostava de desafios e a ideia de morar na capital, de estar, né, onde o mercado era mais
enérgico, mais cheio de novidades. Ter uma experiência de morar longe dos meus pais me pareceu interessante. Então, louca para sair pra cá. Então, vim morar em Porto Alegre com 21 anos. Eu fiz todo o meu estágio de doutorando, né? Que a gente diz que é o estágio depois que a gente para de ter aulas teóricas, a gente vai para dentro do hospital, passar em todas as áreas. Eu fiz lá no Conceição. E ali no Conceição tinha oftalmologia. Era um serviço que estava começando quando eu me formei na medicina. E, de novo, né, Mary, eu gostava muito de trabalho manual, pequenas cirurgias. A oftalmologia tinha muita tecnologia também. Era uma coisa que eu achava que ia se desenvolver muito nos anos, né? Eu gostava muito, eu fiz um estágio no doutorando, cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata é uma cirurgia encantadora, é uma cirurgia cheia de detalhes, é uma cirurgia de microscópio, é uma habilidade fina, assim, que eu achava que eu ia me dar muito bem e devolver, né, a visão para as pessoas. Era Deve ser uma sensação me maravilhosa, Exato. né? É uma coisa incrível mesmo. A gente se sente muito especial, né, participando desse momento dos pacientes. E daí... Tu começa, depois da residência, tu começa com consultório próprio aqui em Porto Alegre, então, como é que foi Exato. Então, no final da residência, eu escolhi fazer oculoplástica, né, que é a cirurgia, é a especialidade dentro da oftalmologia que lida com as pálpebras, com a via lacrimal. E eu recebi o convite de uma professora, na época, minha e hoje minha colega, a doutora Ivana, para trabalhar no consultório dela. Era um consultório maravilhoso, então eu tive a oportunidade de trabalhar com ela durante 10 anos nesse consultório ali na Padre Chagas, era um consultório super bom que ela tinha, e ela me convidou para trabalhar ali, e aí eu acabei trabalhando com ela, mas no início, né, Mary, a gente trabalha em tudo que é lugar, eu trabalhava onde me chamavam para trabalhar. É aquela coisa, né, onde vier convite tem que pegar. Exato, clínicas grandes, trabalhava em clínicas no meu consultório ali, trabalhava no banco de olhos, trabalhava em Gravataí, trabalhei por tudo. Não, isso é uma coisa importante de a gente falar, porque todo mundo vê uma médica já numa posição de destaque, parece que já começou lá, né? Ah, não. Mal sabe. O início é sofrido para todo mundo, né? O início a gente trabalha muito e tem pouco retorno. Claro que é sempre muito gratificante, né? O retorno dos pacientes. Mas às vezes a gente quer ter mais tempo livre, quer poder fazer mais as coisas, né? Quer poder nichar também, né? Que foi uma coisa que ao longo do tempo eu fui percebendo a necessidade disso. Então eu trabalhava com oftalmologia geral. Eu adorava operar a catarata e eu tive, né, que ao longo do tempo optar por não operar mais catarata, por focar na minha especialidade, tanto pela demanda que eu tinha dos próprios pacientes, enfim, eu tinha bastante procura pela minha especialidade. Já pela Bléfaro? Já pela Bléfaro, a oculoplástica, então, ela faz de tudo um pouco, né? A gente faz doença e faz também questões estéticas. Isso foi uma das coisas que me encantou a oculoplástica desde o início, né? Então, eu ia ter aquele lado médico, raiz ali, de tirar tumor, de trabalhar com via lacrimal, de operar criança, de operar idoso. E, ao mesmo tempo, eu ia ter a questão da estética, que também é uma coisa que crescia, que só se falava nisso, e uma área que eu gosto, que me encanta. Hoje tu faz mais a parte de estética ou tu também faz a parte de doenças? Hoje eu faço mais a parte de estética por uma questão mesmo de demanda. Como eu tenho minha clínica privada, a procura maior é por doença, pela questão estética, exato. A minha demanda cirúrgica é muito maior do ponto de vista estético. Mas, eventualmente, a gente faz alguma doença, sim. Sim, tem pacientes que muitas vezes fizeram o procedimento estético e precisa depois fazer alguma coisa. Também a oculoplástica faz cirurgias reparadoras, né? Cirurgias das pálpebras. E me conta uma coisa, Marta. Eu tenho a impressão de que hoje a demanda da Bléfaro é muito maior do que há anos atrás. Há 5 anos atrás, não sei se é 5, se é 10, isso eu não sei. Mas assim, muita gente fazendo, porque é um procedimento bastante seguro. Exato. E eu não vou te dizer o termo simples, porque na medicina nada é simples, mas ele parece ser uma coisa que não vai complicar a vida, sim, a vida da pessoa, ou seja, ela precisa reservar uma semana em casa.
Isso, Não vai precisar sair do trabalho. Como é que funciona isso hoje? O pós-operatório é um pós-operatório tranquilo. Eu acho, Mary, que como tudo, né, as mídias sociais, a internet, ela difunde um pouco do conhecimento. E, ao mesmo tempo, ela vai criando uma demanda. Então, hoje, eu atendo pacientes de todas as idades. Eu atendo pacientes jovens, eu atendo pacientes de meia idade, eu atendo idosos, né, homens, mulheres. E eu acho que é isso. A gente acabou desmistificando a cirurgia plástica, né? Tanto no quesito de recuperação mais tranquila, quanto também na questão da transformação. Eu acho que hoje os pacientes buscam também resultados cada vez mais naturais. E isso a gente pode expor, mostrar os antes e depois, os nossos casos, né? E a nossa tem a linha, assim, de tratamento, que eu acho que é isso aí. Eu acho que essa demanda aumentou pela questão mesmo da divulgação, né? E os pacientes estão cada vez mais exigentes, né? Todo mundo se olha no espelho, todo mundo quer ficar lindo, todo mundo quer ficar sem ruga, todo mundo quer se maquiar e a maquiagem não borrar, todo mundo quer ter os olhos abertos. E também tem a questão de que hoje, com os tratamentos dermatológicos, tu corrigindo uma pálpebra, exato, parece que tu fez uma cirurgia plástica. É que, na verdade, Mary, a pele da pálpebra é a pele mais fina que a gente tem no nosso corpo. Então, às vezes, é onde primeiro aparecem os sinais do envelhecimento. Então, os pacientes são jovens e eles já têm essa demanda pela blefaroplastia, né? Qual é a idade desse paciente jovem hoje? Olha, Mary, vou te dizer que de todas as idades. Sério? Mesmo, né? Eu operei há 2 anos atrás uma paciente de 18 anos e ela tinha muita pele. Para operar, ela me disse, Marta, era o meu sonho desde os meus 15 anos. Muito obrigada por realizar esse meu sonho. Claro, a mãe dela estava junto, óbvio, enfim. Mas foi uma cirurgia bem legal, bem gratificante, assim. A média de idade é pacientes de 30 e poucos, 40 e poucos anos. É, porque justamente é aquela paciente que não vai fazer uma cirurgia plástica agora. Exato. E que isso vai dar um up no... Ela nem precisa, né, de um lifting. Às vezes, esses procedimentos não cirúrgicos, né, esses injetáveis ou até as tecnologias, elas retardam um lifting, alguma coisa nesse sentido. Mas as pálpebras, às vezes, é difícil tu entregar um resultado tão bom quanto a cirurgia. E aí, como tudo, é uma questão de risco-benefício, né? A cirurgia de pálpebras, então, como a gente comentou, ela tem um pós-operatório tranquilo. Os pacientes retomam as atividades em seguida. Tem pacientes advogados que operam no dia seguinte, eles estão fazendo reunião. E hoje tem muita tecnologia associada durante a cirurgia. Exato. Quais são as tecnologias hoje que dá para ser usado? Então, hoje em dia, o grande aliado da blefaroplastia é o laser de CO2, né? Ele funciona tanto como um bisturi, digamos assim. Ele vai cortando e cauterizando ao mesmo tempo, de forma que a cirurgia tem menos sangramento e o pós-operatório é mais tranquilo, é mais leve. E também a gente pode, com o laser de CO2, oferecer um tratamento adicional para a pele. Então, a gente tira a pele que está sobrando e a gente trata aquela pele que vai ficar ali, né? Então, aquela pele que já está envelhecida, assim como as pálpebras estavam, a gente vai fazer aquele tratamento com o laser de CO2 no rosto, às vezes no pescoço também associado. Já que está anestesiado, exato, já se joga, né? Aproveita a anestesia e faz, né? O laser. Porque o CO2, ele é dolorido, né? Ele é dolorido. Então, sem anestesia... Exato, em geral, em consultório, a gente usa umas potências mais baixas para o paciente tolerar melhor. Mas, sob sedação, que a blefaroplastia é feita sob sedação, a gente consegue uma intensidade maior e um resultado bem melhor. O laser de CO2, ele é um laser que existe há muitos anos, né? E aí, por um tempo, até se deixou de usar ele em função disso, que ele tinha um pós, e hoje em dia todo mundo tá mais imediatista, mas quando se fala de cirurgia, tu vai ter 3, 4 dias ali que tu vai ficar mais de repouso, que é o tempo que o laser tá agindo de uma forma mais intensa. Perfeito. E dentro do processo cirúrgico, né? Uma cirurgia de blefaro, ela dura mais ou menos quanto tempo? E a anestesia que tu me falasse agora é uma sedação só. É uma sedação venosa. Então a pessoa acorda rapidinho. O paciente dorme durante o procedimento, termina o procedimento, o paciente já está acordando, vai para a sala de recuperação e tem alta no mesmo dia depois que ele se recupera.
E a duração da blefaroplastia, claro que varia de acordo com os procedimentos que o paciente vai se manter fazendo depois, né? É muito importante que a pele da pálpebra seja tratada, seja cuidada, não seja exposta ao sol. Todos esses cuidados, eles fazem com que a cirurgia dure mais tempo, né? Usar os cremes adequados e tudo mais. Mas, em geral, eu vejo que em torno de 7, 10 anos, às vezes os pacientes já estão querendo fazer de novo. E dá para fazer de E novo. dá para fazer, não tem nenhum problema, não tem idade, não tem número de vezes, né? Eu já fiz a terceira blefaroplastia de uma paciente que já havia operado com outros colegas 2 vezes antes. Ela operou com 40, com 50. A cada 10 anos 60 e poucos eu fiz arrumadinha. a terceira blefaro dela. E como é que é hoje os homens? Como é que é a proporção hoje entre pacientes homens e mulheres? Hoje, no meu consultório, é em torno de 20% homens e 80% mulheres. Eu vejo que isso vem mudando ao longo dos anos. Exato, já foi menor e está aumentando. A demanda pelos homens em torno de 50 anos é muito grande no meu consultório. Assim, é a idade mais procurada, assim. Porque muda totalmente, né? Porque, na verdade, não é que muda totalmente. Porque, às vezes, isso, de fato, assusta. Principalmente os homens, né? Eles não querem mudar, eles querem fazer um procedimento que ninguém perceba. E eu acho que a gente pode conseguir isso com a blefaro. A gente consegue uma leveza, uma suavização daquele envelhecimento sem uma transformação, né? Sem uma mudança, sem um estigma da cirurgia plástica que os homens porque a gente vê, fogem. às vezes, na TV, né? Exato. Os homens, esses artistas, Sim, fazem, sim. e tu vê, pô, esse cara fez uma baita de uma cirurgia plástica. Exatamente. Tu vê que tem uma transformação. É. E quando é o olho bem feito, fica sutil. Exatamente. Esse é o Tu ponto. sabe que a pessoa tá bem, mas É tu não bem sabe isso. dizer muito bem o porquê. Não entrega o que foi feito. Às vezes tu fica olhando, mas Isso é onde ideal. é que ele tá? Eu me lembro há muitos anos atrás, eu recém tinha começado, assim, o trabalho, e trabalhar com oculoplástica, e eu operei um paciente, ele me disse, eu fui na minha mãe, a minha mãe tem 80 e poucos anos, ela não tá muito assim, né? E eu fui nela, e ela me disse assim, meu filho, como tu tá lindo, como tu tá bonito. E é uma coisa que fazia muito tempo que ela não me dizia. E ele chegou ali legal, no pós-operatório, né? Exato, eu achei muito legal, assim, porque ela realmente, ela não percebeu o que estava acontecendo, mas viu que tinha alguma coisa viu beleza diferente de novo no filho, né? Foi muito legal. E como é que é essa coisa, assim, deve ser muito bom, né? Muito gratificante de lidar, ser uma médica que não lida com aquela parte sofrida da doença. Exato. Mas lida com uma coisa positiva, uma coisa que aquele momento que a pessoa está se dando de presente, na verdade. Uma recuperação de autoestima, de segurança. Isso é o que me motiva todo dia no consultório, né, Mary? Eu falo que os pacientes às vezes vão avaliar a blefaro, a gente conversa, a gente alinha as expectativas, a gente organiza o que vai ser feito, e no pós-operatório eles voltam com batom vermelho, todos maquiados, toda maquiada, escovada, feliz, assim, é muito gratificante a gente devolver a autoestima, bom, né? A gente mexer, assim, com o bem-estar da pessoa, porque a pessoa, se olhar no espelho e se sentir bem, faz bem para todo o resto. A pessoa é mais motivada para academia, é mais motivada para manter a dieta. Eu te digo assim, ó, tem casos, assim, de pessoas que fazem uma modificação visual, ficam tão seguras que trocam de emprego, que crescem na carreira, tudo muda, porque é uma coisa de dentro que se transforma. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, assim, tem gente que diz, isso é futilidade. Não. Eu mexo que é o batom vermelho. Acho que, sei lá, 70% das minhas pacientes voltam no pós-operatório, às vezes até para tirar os pontos, ou seja, o resultado cirúrgico ainda está por vir. Com um batom vermelho, felizona, assim. É muito legal, é muito gratificante. E eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, e as gurias também compartilham. Isso eu queria conversar contigo também, falar sobre isso. Porque isso, assim, ó, falando agora da Marta, que para mim tu é um exemplo de médica empreendedora, né? Porque eu te conheço numa época que tu até chamou eu e a Patrícia para fazer um trabalho que tu dizia assim, ó, eu quero uma coisa diferente. Eu quero dar um atendimento qualidade top, eu quero passar uma coisa muito boa. E era uma coisa muito tua, assim, uma coisa importante que eu tenho para te dizer. Eu sempre te achei uma pessoa muito humilde, no sentido de dizer assim, eu quero aprender. Eu não sei, mas eu vou aprender. Isso é uma coisa, assim, muito, muito linda, muito rica, sabe? De um médico
saber assim, poxa, eu não sei fazer isso. Não é a minha praia, mas eu quero batalhar, eu quero aprender. Isso é uma coisa que eu e a Paty sempre notamos muito em ti. Como é que foi o momento que tu te deu conta de que tu precisava estruturar esse serviço de excelência, essa coisa toda? Então, no início, como eu já disse, né, eu trabalhava em diversas clínicas e eu tinha um consultório que eu locava de uma colega. Com o tempo eu fui sentindo, então, essa necessidade, né, Mary, de ter o meu próprio consultório, ter os meus próprios processos, a minha equipe, né, que o paciente saísse dali com um atendimento, o melhor atendimento, né, que ele já tinha tido. Então, por isso é que eu procurei vocês, inclusive, acho que foi bem na época que eu fiz a migração de um consultório para o outro. E empreender é sempre um desafio, né? Porque junto com isso a gente vai levando a vida, a gente lida com a vida de outras pessoas, né? Tem funcionário, tem um monte de perrengue, né? É o tempo da gente. Tem 3 filhos pequenos. 3 filhos, exato. E nunca parei também de trabalhar para ter os filhos, né? Eu acho que a gente vai ficando fértil em tudo que é área e as coisas vão acontecendo e as crianças vão indo. Eu tenho uma rede de apoio em casa maravilhosa, apesar da minha família, dos meus pais não morarem aqui, né? Eu tenho uma rede de apoio muito boa e também eu tenho uma rede no consultório que funciona muito bem, né? As gurias são muito, elas vestem a camisa. Claro que nem sempre foi assim, até a gente chegar aqui a gente suou um pouco, a gente batalhou, então eu chamei vocês exatamente porque eu queria encarar tanto com excelência de atendimento, mas também com profissionalismo. Eu acho que às vezes o médico vai trabalhando, às vezes nem sabe como é que faz, não sabe como é que ganha, não sabe como é que gere um consultório, não sabe como é que tem que abordar para conversar quando está com um problema com a secretária. Tudo isso eu acho que a gente vai, que eu queria aprender, né? Por isso que eu chamei vocês, para vocês me ajudarem nesse sentido, né? De montar uma equipe legal, de motivar, de fazer o programa bem atender, né? Para que os pacientes tivessem, então, um atendimento de excelência e que, independente de quem tivesse comigo, aquela cartilha fosse passada adiante, fosse seguida, né, para que a gente não perdesse todo um trabalho. Então é isso, é aquele... Isso é uma coisa assim, ó, que crescer. Desculpa. Uma coisa que eu noto, bem o que tu falasse agora, a vida de vocês é tão corrida que não param para pensar que também tem um negócio ali. Tem a questão financeira também, né? Que tem que funcionar. Que tem que funcionar. Tu tem que saber que a quanto gente tá tem que ganhando, entender. porque muitas vezes trabalha, paga, compra, paga a conta e não sabe nem se está sobrando, se não está sobrando, se tem que reajustar ou não. Exatamente. Também tem uma equipe terceirizada financeira que me ajuda muito, que é a Clarissa, as gurias da Priorize ali, que são maravilhosas também. Enfim, tudo isso eu acho que vai ajudando, a gente vai encarando, né, de uma forma profissional, né, o nosso trabalho, porque a medicina é uma vocação, mas também é uma profissão, né, então a gente tem que ter... E tem que ser autossustentável. Exato, e tem que ser, exatamente, tem que ser um negócio rentável, eu tenho filho, né, eu gosto de ter uma vida boa, enfim, então a gente precisa organizar isso. Né? E agora eu quero falar dos filhos, né, gente... Ela tem 3 pequeninhos. Qual é a idade deles? O Lucas é o mais velho, o Lucas vai fazer 9 agora, final do mês. O Arthur tem 6, fez em agosto. E a Laura fez 4 em março. Então, é literalmente uma escadinha, né? É uma escadinha. E é um desafio, porque é um desafio. Tu tem que dar conta de tudo. E eu vejo que tu tem um dinamismo gigante. Tu consegue. Como eu não sei, mas pelo que eu vejo, tu consegue estar com toda essa retaguarda que tu tem, dar conta dessa turminha, né? Eu digo que a gente não dá conta, na verdade, a gente só vai, né? Olhar bem, a gente não dá conta. Mas os filhos, eles transformam a gente, né? Eu me tornei uma pessoa muito melhor depois que eu tive filho. Eu acho que a gente ressignifica a vida, né? Os valores todos, os filhos, eles realmente nos transformam. E eles me motivam todo dia, né? Eles são os fofos, né? A razão das nossas vidas, né? Os nossos filhos, os meus filhos. E se tu tivesse que hoje dar uma dica, um conselho para tanta médica jovem que está no período de ou definir ter filhos ou não, ou eu tenho algumas clientes que estão na fase de bebê, assim, com 6 meses, elas voltando a trabalhar.
Sim. O que tu diz para elas? Eu acho que tem que seguir. Eu acho que a vida é feita de várias gavetinhas, assim. A gente não pode fechar uma para abrir outra. A gente vai abrindo uma de vez em quando, fechando outra de vez em quando. É um equilíbrio desequilibrado. A gente, às vezes, está mais dedicada para o trabalho, porque está com alguma questão mais assim. Outras vezes, a gente está um pouquinho mais com o pé no freio no trabalho, focada na família. Eu acho que desse jeito... né? A gente é melhor feito do que perfeito. A gente vai indo, entendeu? É isso, o conselho é isso, não parar. Eu acho que o filho não pode parar, porque a gente hoje em dia se forma, né, com 20 e poucos anos, tá na idade já tem às vezes um relacionamento estável, já em seguida já quer ter filhos. Então acho que tudo acontece meio junto, né? Eu me lembro quando eu ganhei o Lucas, que eu dizia, Jesus, como é que eu vou parar? Eu tô a 1000, sabe? Tô cheia de cirurgia, como é que eu vou ficar 6 meses em casa? Mas nem passou na minha cabeça ficar 6 meses em casa. Entende? Não dá, né? Não dá. Eu não consigo, assim. Então, eu ia, trabalhava um pouco, levava ele, dava mamar, dei mamar pros 3 filhos, sabe? Claro que a amamentação é uma coisa particular, cada um tem as suas vivências, enfim. Mas quando a coisa flui, não precisa parar de trabalhar. Vai. E isso eu noto que essa tua fala, assim, ajuda muito mulheres, né? Porque tem algumas médicas que acham que precisam dar um tempo na carreira. Eu nunca encarei a maternidade como isso, assim. E daí, esse tempo na carreira, quando elas voltam debilitadas, com a sensação de que perderam muito tempo, que vão ter que correr atrás para chegar no lugar onde elas poderiam estar. Isso acaba virando quase que uma culpa, né? Exato. A gente sempre vai ter culpa, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa. A gente tá exatamente. Com culpa. Eu tô trabalhando, tô com culpa de não estar em casa, tô com casa, não tô com culpa de não estar trabalhando. E assim vai. Meu marido também, ele é nota 1000, ele me ajuda muito, né? Ele seguidamente ajuda muito com as crianças, né? Então nós temos 3, sempre sobra algum para ele. Né? Sim, sempre tem que buscar um. Exato, sempre tem uma função para fazer. Mas eu acho que é isso aí, é não parar. Eu acho que vai levando, sabe? É claro que quando os filhos são pequenos, a gente diminui um pouco o trabalho e isso faz parte. Depois eles crescem, vão pro colégio, enfim... E aí a gente acelera um pouquinho mais, né? Mas nunca parar, eu acho que... Eu nunca pensei em parar, eu acho que... é como eu disse, a vida é feita de várias áreas e a gente tem que se preencher um pouquinho em cada uma delas. E às vezes uma tá um pouquinho... Exato. Mas pro lado, mas não quer dizer que vai ficar para sempre. Daqui a pouco, aquela área da vida, a gente vai dar uma atenção... Exatamente. Ali na frente. Exatamente. Né? Mas não precisamos nos cobrar também de dar conta de todas as áreas ao mesmo tempo, da maneira boa, porque não daí existe, ninguém dá conta. Não dá, né? Mas aí não tem como. A gente tem que aceitar que a gente erra, que a gente às vezes faz escolhas que não são tão certas, mas dá para consertar. Exatamente. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa que alivia o ombro da gente. Me diz uma coisa, falando agora de Marta, esporte. Tu gosta do esporte também, né? Consegue tempo para isso também. Me conta, Marta, o que tu consegue... Porque tu jogava tênis, não jogava? Eu, quando era mais nova, assim, eu sempre fui a moleca, adorava jogar futebol, tênis, e, enfim. Alguém me contou esses dias que é tua amiga de muito tempo, alguma médica me contou, disse, não... E quando eu vi a Marta com roupa de jogadora de futebol, eu não acreditei. Eu queria me lembrar agora quem foi. Eu jogava futebol, agora faz tempo que eu não jogo. Uma Barbie, né? Uma pessoa assim, toda arrumada, de roupa de futebol, é sensacional. Não, mas eu tenho um lado moleca. E eu sempre gostei de esporte, sempre fui super ativa. E quando eu era menor, morava em Pelotas, eu jogava pelo clube, lá pelo Dunas Clube. E a gente jogava o estado inteiro, jogava campeonato e tal, fora. Eu acho que o esporte, né, ele nos ensina muito, né? Disciplina, né? A tu saber perder, saber ganhar, a tu ter postura, né? Enfim, superar cada dia. Eu jogava tênis, o tênis ele é um esporte sozinho. Ele é solitário. Exato, ele é praticamente tudo contigo mesmo. O tênis ele é muito cabeça, ele é muito mental. Eu sempre fui muito agitada, né? Eu penso várias coisas ao mesmo tempo, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E o tênis, ele é um desafio para mim, porque ele exige muita concentração.
Então, sempre foi um desafio. Depois a gente dá uma parada, porque o esporte chega uma hora que ou tu vai competir, ou tu dá uma freada ali, e aí, claro, os estudos começam a te exigir mais, enfim. Então, foi isso que acabou me acontecendo. E depois de um tempo ali, depois que eu tava me formando na faculdade, eu retomei o tênis, que no período da faculdade eu acabei não jogando. E hoje eu jogo beach tênis também, eu adoro. E é uma coisa que é isso, me desafia, eu acho que faz bem pra minha cabeça, faz bem pra saúde, socializa também. O beach tênis é um esporte assim que você joga com faz qualquer lugar, amizade. em qualquer um. Eu jogo muito na praia e é muito legal. Eu gosto muito de socializar, a gente tem uma vida cercada de amigos. E eu acho que isso também é um outro pilar da vida que Muito é muito importante também que a gente mantenha, né? Porque os filhos, eles, né, crescem. Eles vão crescer. Eles vão adiante, se Deus quiser. E a gente tem que ter a família que a gente escolheu, que são os nossos amigos. E Marta, há pouco tempo atrás, tu teve porque médico também fica doente, tá? Fica. Embora tem gente que acha que médico não fica doente, não, médico também fica doente. Tu teve que dar uma parada, porque tu teve um problema na cervical, né? Eu né? que eu não consigo parar, né? Tá, como é que foi isso? Foi um porque horror. Eu me acordei com uma dor no domingo para segunda de manhã, aquela agenda de julho lotada de cirurgias, de consultas, que eu dizia, gente, se eu desmarcar, vou marcar para quando? Pelo amor de Deus, como é que vai ser isso? E aí eu tava com muita dor, eu tive uma hérnia cervical, fiquei com perda de força no braço, fiquei com formigamento. Meu marido é cirurgião de coluna, especialista, me ajudou, enfim. Eu tive que fazer 2 procedimentos para melhorar da dor. Eu fiquei mais ou menos uns 30 dias trabalhando debaixo de muita medicação, né? Mas aquela semana ali, a primeira semana foi muito crítica. Eu desmarquei quase todos os meus pacientes. Não foram todos, porque eu me mediquei muito e fiz alguns casos, assim, que eu consegui. Mas era muito sofrimento, muita dor. E foi isso, assim, aí é bem isso, aí tu começa a pensar como eu dependo de mim, mas né? deu conta, né? Deu tudo certo. Isso aqui fica também de lição, né? Aquilo que tu achavas, que de jeito nenhum tu ia conseguir dar conta, Exato. Ia conseguir remanejar e conseguir horário. Deu tudo certo. Na outra semana eu trabalhei um pouco mais, e aí depois um pouco mais, e as coisas foram se ajeitando, os pacientes foram bem compreensivos, né? Porque é bem isso, é difícil da gente desmarcar. Uma cirurgia, a pessoa se programou, desmarcou um monte de reunião. Mas eu vou te dizer, Marta... Eu me sentia numa culpa bárbara, mas eu não tenho a menor condição, não consigo me levantar. Mas eu acho tão legal quando o médico se dá conta da sua vulnerabilidade, exato. Chega para o paciente e diz, você não tem condições. Não tem condições, Para o próprio paciente, isso pega de uma forma muito boa, porque diz assim, poxa vida, ele também tem ela problema. É humana, né? Ela também fica doente. E eu vou te dizer assim, uma coisa que eu nem me lembro se eu fiz isso aí algum outro dia, uma outra época na minha vida, assim, de desmarcar quase que uma semana de trabalho para... Mas não tinha escolha, né? Não tinha escolha. Dizem que a dor é insana. É uma dor enlouquecedora. Tomava tudo que dava e não dava. Só imagino, ainda que o marido e aí eu ainda tava tentando... Tá, mas e quando é que eu vou voltar pro jogar? Eu Alexandre, te acalma, tu tens que melhorar antes. E agora já tá normal. Agora já tô. Já recuperei quase 100% da força, tô ainda fazendo fisioterapia, tô fazendo uma musculação mais focada, assim, né? Pra recuperação, enfim, voltei a jogar tênis semana passada, beach tênis também semana passada. E assim vamos. Foi recente esse episódio. Que loucura. Quantas cirurgias mês tu faz? Em média? Eu faço em torno de 30 cirurgias por mês, mais ou menos. De 20 a 30. Para que consiga fazer uma agenda... Isso. Em torno de umas 7, 8 por semana, assim, mais ou menos. É um número muito bom. É um número para quem tem toda essa vida, Porque o importante da cirurgia, e isso é uma coisa que as pessoas também têm que compreender, que fazer a cirurgia depende também de ter horário para ver o paciente no pós-cirúrgico. Exato, isso. Tem que ter agenda para o pré e para o pós. Isso. E quantas vezes o pós, esse paciente ocupa a agenda, né? Exato. Porque essa é a responsabilidade também do médico. Exatamente. Ela não acaba no momento da alta hospitalar. Não, exato. Ela continua. Exatamente. Às vezes eu operei um paciente o ano passado. Aí tem um terçol na pálpebra que, né, não tem relação com a cirurgia um ano depois. Mas
é isso, tô com terçol na pálpebra, operei. Então, assim, a gente tem que acolher esse paciente, né, e o meu consultório lá, tu conheces e trabalhasses lá também comigo, fizesse esse treinamento, aí a nossa prioridade é o acolhimento do paciente, né, então a gente tá sempre disponível, eu tenho uma assistente que fala com os pacientes final de semana, ela tá sempre online, sempre ligada. A Vivi. A Vivi, maravilhosa. Não, e assim, ó, isso é um grande diferencial que eu noto, tá? Dentro do teu atendimento. O paciente está em primeiro lugar lá dentro. Tá? Então, o paciente, se ele ligar, ele não vai ter um atendimento qualquer já pelo WhatsApp ou por telefone. Porque entrou na cultura da clínica Martha Lang, né? E essa questão cultural faz com que todo mundo saiba o seu papel de que as pessoas querem ser acolhidas. Hoje em dia, eu brinco sempre, né? Que o consultório ele não precisa ter um lustre de cristal para dizer que ele é bom. Né? Ele precisa ter pessoas que gostem de pessoas, que olhem no olho e entendam qual é a demanda. Exatamente. É um jogo de xadrez, é um jogo difícil, assim, às vezes, porque ao mesmo tempo que, às vezes, tu quer abraçar aquela demanda que tu tá tendo, não pode cair na qualidade. Então, eu falo muito para as gurias isso, a gente tem que entender que todo paciente que vem aqui, ele tem que ter uma experiência legal, independente de quanto tempo ele levar para entrar aqui no consultório. É um trabalho constante, né, Mary? E não vai parar. Não vai parar nunca. E eu também tô sempre querendo melhorar, evoluir, mudar, enfim. Mas é isso, o paciente vai demorar 1 mês, 2 meses para chegar lá no consultório, mas ele vai ter uma consulta legal, ele vai ser bem recebido na porta pela Vivi, a Fran vai dar um atendimento legal para ele, e assim a gente vai acolher ele, né? Sim, porque eu acho que justamente isso. Hoje em dia, a tendência da vida está muito corrida. E as pessoas estão muito apressadas, e daqui a pouco tu joga no meio da agenda o horário do médico. Isso, exatamente. Né? E daí, de repente, tu bota 30 minutos para isso. E tu tem 1000 outras coisas durante o dia. O momento que tu chega no consultório médico, que tu não tem atraso, porque a médica está no horário, e ela consegue fazer tu baixar o teu ritmo. Pensar em ti. Porque é isso, né? Os pacientes estão lá para ter o seu momento de autocuidado, né? O seu momento de olhar para se olhar no espelho. A minha consulta eu pego os pacientes, mostro, a gente se olha no espelho juntos, eu marco, né? O que vai fazer, o que não vai fazer, o que vai tirar. Então, até para entender, isso, né? É bem isso, tem que acalmar, tem que dar uma desligada do mundo externo, né? É o momento de autocuidado, é isso, né? A pessoa foi ali para cuidar da sua saúde, né? Da sua beleza. Da sua beleza, e beleza não é futilidade, não, todo mundo também é saúde. Quer, né? Tá bem, porque aquilo vai melhorar a autoestima e tudo, então é um momento de autorrespeito. Exato. Né? Não só de autocuidado, mas de autorrespeito, sabe? Então, acho que... E dentro dessa vida toda, algum paciente te marcou muito quando te procurou, assim, que tu fez uma cirurgia? Ai, Mary, todos os pacientes marcam. Devem marcar. Né? Mas algum paciente caso, que ganha assim, de presente a bléfora, um paciente que se dá de presente a bléfora de 60 anos, o marido que paga escondido de presente uma bléfora. Ai, que legal! Vários pacientes legais, né? Eu acho que todos marcam de uma forma diferente, né? Eu me sinto muito feliz e privilegiada, sabe? Eu falo assim, como eu fiz a escolha certa, porque nem sempre a tua escolha é uma escolha, assim, com certeza, né? É uma escolha cheia de dúvida, porque sim. Não, e nessa fase jovem, do médico jovem... Mais ainda. É uma loteria, né? É quase que uma loteria, exato. Porque escolhe porque acha que ok, mas... É quase que uma loteria. Eu vejo também, às vezes, as pessoas querem... como é que eu vou dizer, assim, tipo, a certeza das coisas, mas as coisas não são certas, a gente vai indo. Eu várias vezes achei que eu ia conseguir me manter sendo oftalmologista, e aí, como eu te disse, o mundo da oculoplástica me abraçou, sabe? Tanto porque eu era especialista e eu recebi encaminhamentos de diversos colegas, eu entendi que eu precisava
dar vazão, né, dar o atendimento para aqueles pacientes e que eu não ia ter tempo de atender os pacientes de oftalmo geral, né? Sim, Que eu ia ter que encaminhar, exato, não dava. A gente vai se subespecializando, a gente vive num centro grande, né? A gente é aqui em Porto Alegre, num centro grande, tem um monte de oftalmologistas, tem diversas especialidades. E daí tu indica colegas para fazer essas outras coisas. Exato, e recebo indicação. Eu tenho muitos colegas, assim, que me indicam as cirurgias de pálpebras, né? Porque tem muita divisão, né? Não. Tem especialistas em glaucoma, Exato. em retina, tem especialista para tudo, né? E a oculoplástica, ela é também mais, como é que eu vou te dizer, demandada das outras áreas também, né? Então, assim, eu recebo muito indicação de dermatologistas, né? Às vezes até de cirurgiões plásticos, quando o paciente tem alguma outra alteração, além da dermatocala, além do excesso de pele, às vezes tem pitose, coisas que os cirurgiões plásticos, né, às vezes não gostam de fazer. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Como é que funciona a mistura dessas 3 especialidades? Pois é, assim, Porque né? em algum momento elas conflitam e Isso, são concorrentes. isso. E em muitos momentos elas se Eu acho que completam. elas são, exato, eu acho que elas são complementares. Eu acho que o paciente sempre ganha, né? Quando a gente trata de todas as coisas juntos. Então, às vezes eu opero junto com cirurgiões plásticos, né? Eu faço as pálpebras. Tem cirurgiões plásticos que fazem pálpebra também. Eu acho que o paciente sempre ganha, né? Dermatologistas também, como eu disse, eu recebo bastante encaminhamento de dermatos. Então, uma pele bem tratada, uma pele bem bonita, é uma pele que mostra melhor o resultado da cirurgia. Claro, exato. Claro, toda a vida. É isso, eu acho que são complementares. Eu acho que o paciente sempre ganha, né? Ganha com um resultado mais bonito, com um resultado mais natural. E eu acho que cada vez mais a naturalidade é o que está prevalecendo. Exato, com certeza. Então, o médico conseguir enxergar aquela beleza individual. Isso, com certeza. E só melhorá-la é o grande ganho, né? É onde vai mostrar realmente o resultado daquele procedimento. Eu acho não que transformar. Exato. É a tendência, né? Mas existe, né? Dentro desse mundo de influencer, desse mundo artístico, pessoas que se transformam. Existe. O caso agora que foi mais badalado foi o da Anitta. A Anitta não é a mesma pessoa de antes, é. né? Mas eu acho assim, né, Mary, engraçado, mas eu acho que as coisas e os pacientes, eles vão escolhendo os seus médicos, né? Eu acho que eu tenho pacientes muito identificados comigo, né, comigo em todos os sentidos, assim. Eu vejo que muitas vezes meus pacientes viram meus amigos, sabe? Viram meus parceiros, né? Então, eu acho que é isso, a gente se identifica, a gente busca. E a gente tem um perfil de paciente que gosta da gente, né? Que se identifica, e outros que gostam de outros profissionais que oferecem outra linha de trabalho. Tem gente para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Tem paciente para todo mundo. Exato. Isso é uma coisa, Marta, que eu sempre falo, sabe? Falo para os meus clientes todos. O momento que a gente se conhece e que a gente define o que a gente gostaria, vocês, no caso, médicos, definir que perfil de paciente vocês gostariam de atender. Exato. Tudo fica mais claro. Exatamente. E esses pacientes são os que vão chegar. Não chega aquele perdido de outra coisa se não combina contigo, porque você vai procurar outro estilo de médico. E tá tudo certo. E tá tudo bem, exato. Sabe? Mas é que, inclusive, é mais prazeroso pra gente trabalhar com gente que a gente se identifica, né? Com certeza, com certeza. Então, isso é A Vivi sempre fala, como os nossos pacientes são especiais, né, doutora? E eu digo, sim, Vivi, nós somos especiais, tu és muito especial. Então, é isso. E ela continua ganhando muito presente. Coisa presentes, mensagens. Anteontem ela disse, doutora, hoje eu saio de alma lavada aqui do hospital. Porque como foi legal o nosso dia, como os pacientes agradeceram o nosso tratamento. A Vivi, ela vai comigo pro hospital, ela recebe os pacientes, ela veste um chambre no paciente, um chinelinho, então ela tem um cuidado adicional. Eu tô, às vezes, operando a primeira paciente, ela tá recebendo a segunda paciente, dessa forma toda carinhosa que tu conhece, enfim. Então é isso, uma equipe boa também, eu acho que é uma coisa muito importante das pessoas que estão começando, ou enfim, né, de quem quer, né,
evoluir, crescer, é investir numa equipe, sabe? É tratar os funcionários todos, assim, de igual para igual. A gente tem um canal bem aberto de comunicação, assim. Segue fazendo reuniões com elas? Fazemos reuniões semanalmente, né? E final do dia sempre a gente faz também Esse alinhamento é tão importante, É muito legal. Por isso que tu tá cada vez melhor. Por isso que a gente tá aí, né, Mary? Falando aqui contigo. Mas eu tô muito... um pouco da nossa experiência. Sabe, eu acho assim, que são exemplos como o teu, que inspiram outros colegas. Por isso que para mim era tão importante te convidar para vir aqui, porque tu é uma médica jovem, que está num caminho muito, muito assertivo, muito bonito, muito ético. E o Medicast, ele busca justamente isso, sabe? A gente mostrar para o mundo que a medicina pode sim ser feita de uma maneira bonita, rentável, porque todo mundo precisa receber, todo mundo quer progredir na vida, tá? Mas que mantém esse cuidado, esse olhar carinhoso com o paciente, sabe? Esses cuidados que tanto vejo que tu tem. Então, Marta, assim, 1000 obrigadas por estar aqui. Eu agradeço, foi um prazer. Se a gente puder, né, inspirar outros colegas, outras pessoas, né? Eu me sinto muito, muito nova ainda, né, para ser exemplo para as pessoas. Mas, enfim, a gente, né, eu já tenho um caminho aí, se eu puder inspirar alguém que está lá, recém-formado, começando, seguido, me pergunta se podem me acompanhar em cirurgia. Eu digo, pode, claro, vai ser um prazer. Então, é isso, assim, eu fico muito feliz de dividir contigo um pouco da minha vida, né, profissional, minha vida pessoal. Obrigada. E eu tenho muita gratidão também pelo trabalho que tu fizesse lá comigo. Fico muito feliz. Muito obrigada. Obrigada, minha querida. Muito obrigada e seja muito bem-vinda sempre aqui no Medicast. Gente, vou agradecer então mais uma vez a doutora Marta Lang, que teve esse tempinho aqui com a gente. A Suelen Sarmento, Marketing Digital para Médicos. A Medfin, que é uma empresa de contabilidade especializada para clínicas médicas. E ela não faz só a contabilidade, ela faz todo um penso estratégico de crescimento, de economia, de impostos, uma série de coisas bem interessantes. E é o programa Bem Atender, que é um programa de treinamento para equipes médicas, meu e da Patrícia Ribeiro. Até a próxima, se inscreva no canal para receber depois o aviso dos próximos episódios. Tchau! Tá muito bom, ótimo. Né? Foi muito legal, foi melhor né? do que eu pensei.